Olá, boa tarde, você que me assiste. A paz do Senhor a todos, meus amados irmãos e irmãs. Vou aqui deixar uma palavra. E você que se agradar, dá um like lá no nosso YouTube, compartilhe a mensagem de Deus para que as pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Vou estar deixando uma palavra que está em Mateus 14, do 22 em diante, que diz: Jesus anda por sobre o mar. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: "Não tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Entrando ambos no barco, o vento cessou. Aqui temos uma maravilhosa passagem bíblica, onde Jesus, pregando à multidão, ele manda os discípulos atravessarem o mar até que ele se despedisse da multidão. Vemos aqui uma parte, primeiro, o compromisso de Jesus com aqueles que o seguiam. Ele não chegava simplesmente e dizia que a paz seja com todos, não, ele se despedia de cada um que estava ali. E depois de despedir da multidão, ele sobe ao monte para falar com o Pai. Jesus tinha estes momentos de oração, de estar com o Pai, conversando com o Pai, buscando do Pai. Então, Jesus se atrasou e eles com o barco foram. E anoiteceu. E eles estavam no meio do mar e o vento era contrário. E Jesus foi caminhando por sobre as águas. E em primeiro instante eles temeram, olharam e pensaram que era um fantasma. Homem e mulher de Deus, nós não devemos temer, porque fantasma é uma coisa que não existe. Muitas pessoas no passado deixavam de andar por estradas por causa de medo de fantasmas. Eu me lembro de onde que eu morava, lá em Joinville, perto, tinha uma estrada de terra, hoje já é asfaltada, e tinha uma curva. E o meu pai, quando moço, ele tinha que buscar capim no outro bairro, e tinha que passar por aquela rua. E um dia meu pai se atrasou lá, e voltou com a carroça e teve que passar por aquela curva. E quando ele chegou perto da curva, ele se lembrou da história da mulher fantasma que ficava ali. E ele disse: "Isso é uma coisa que não existe." E ele passou e não viu nada. Então, aqueles que tinham medo, eles tinham visão de qualquer coisa, pensavam que era um fantasma. E os discípulos aqui temeram também, porque estavam sozinhos no meio do mar, na escuridão, a ventania era forte. Mas Jesus diz o que? Não temais. A palavra de Deus diz 366 vezes: não temais. Deus sabia que no nosso calendário ia ter o ano bissexto, então ele já 66 vezes na Bíblia diz: não temais. O que nós temos que ter de temor é temor a Deus. Não temer as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Hoje vivemos dias tempestuosos, onde que o amanhã é incerto. A situação financeira do dia de amanhã, de todo mundo, é incerta, dos empresários, do governo, das pessoas mais pobres. Então é mais complicado ainda. Tem gente se desesperando nessa tempestade, mas Deus diz hoje para você: não temais. Tende bom ânimo, eu sou convosco. Por que eu digo isso? Porque Pedro que diz: "Senhor, se for tu, deixa que eu vou encontrar com você." E o Senhor diz: "O que vem?" E ele foi. E no começo ele conseguiu caminhar por sobre as águas, mas daqui a pouco ele começou a olhar para o vento.
Hoje temos muita gente que está na igreja e está olhando para a tempestade, está olhando para a situação, está olhando para os telejornais, para os jornais de rádio, jornais escritos, na internet, onde que só fala de caos, de problemas, muitas das vezes mentiras criadas pelo povo para botar pânico no meio da população, muitas das vezes mentiras até criadas por políticos de outros partidos para criar o pânico, para trazer aquele povo para o partido dele, e o povo tem se ficado entristecido, tem chegado à beira muitas das vezes da loucura. Tem gente, vocês mesmos que acompanham telejornais, tem gente que quer se matar por causa dessa pandemia que está aí. Já não consegue ver o que vai acontecer amanhã, mas nós que temos Jesus no coração, e você que está me assistindo, creia, porque Deus é fiel à sua palavra. Deus é aquele que está conosco em qualquer situação. Nessa situação aqui, o lugar mais seguro não era dentro do barco, mas sim onde que estava Jesus. A nossa segurança está em Jesus, mesmo que estejamos vivendo dias difíceis, onde que você não vê mais, até muitas das vezes você até não acredita mais na mão de Deus sobre a tua vida. Você olha para a família, está com problema, você olha para o financeiro, está com problema, você olha para a tua saúde, está com problema, você sai na rua, você vê problema, você não vê mais a glória de Deus em nada. Amigo e amiga, irmã, em nome de Jesus, olha para os céus. Nós temos que ter aquele momento de expectação, como diz o salmista, elevei os meus olhos para os montes, para quê? Para onde me vem o socorro. E o socorro vem de onde? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A palavra de Deus diz que do Senhor é a terra e toda a plenitude, ou seja, tudo é de Deus. Deus não deixa que nenhum fio de cabelo caia da nossa cabeça sem a permissão dele. Então fortaleça-se na palavra do Senhor. Nesse momento de dificuldade, ajoelha-te. Pede ao Senhor discernimento da palavra, olha para dentro da palavra de Deus e busca de Deus a solução para o teu problema. Busca no Senhor a resposta para o teu problema. Em nome de Jesus, vamos adentrar para a palavra do Senhor. Vamos viver uma igreja forte. Porque o Senhor Jesus mesmo disse, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, pisarão em serpentes, em escorpiões, beberão em coisas mortíferas e não lhes causará dano nenhum. Quem teve esta fé? Paulo. Paulo, um homem que perseguia os cristãos na época, Jesus chamou ele para a sua obra. Paulo aceitou Jesus, aceitou a obra, aceitou o seu destino, ele foi para aí e chegando lá, uma serpente super venenosa o picou e nada aconteceu a ele. Aquele povo que estava em volta dele, aqueles bárbaros, olhavam assim, esse homem vai morrer, e não morreu. Por quê? Porque ele creu na palavra de Deus, creu no poder de Deus, e nós temos que crer nesse poder, na palavra de Deus, porque Deus é conosco nos momentos bons, nos momentos ruins, Deus está conosco em qualquer lugar que estejamos, Deus se faz presente nas nossas vidas de uma forma sobrenatural que muitas das vezes nem conseguimos entender, mas Deus está conosco. Amém, amados e amadas? Deus os abençoe em nome de Jesus e continuem nesta fé, marchando, olhando para a frente, olhando para o alvo que é Jesus Cristo, porque um dia estaremos com Ele na Nova Jerusalém, nas mansões celestiais, para vivermos uma eternidade de glória. Amém? Deus vos abençoe.